A reforma protestante trouxe muitas vantagens. Os reformados, eles contribuíram, primeiro, para a liberdade de expressão. Na Idade Média, a Igreja Católica controlava não somente o mundo religioso, mas as ciências, as humanidades, a educação, a política, tudo estava debaixo do governo da Igreja Católica. A reforma protestante trouxe a separação entre igreja e Estado. E os protestantes encontraram liberdade para pensar da maneira que eles achavam que deviam pensar. Então, liberdade de expressão é uma conquista da reforma protestante contra o domínio do catolicismo sobre a sociedade. Quando teve a controvérsia sobre Galileu e Copérnico, na questão se a Terra girava em torno do Sol ou o Sol girava em torno da Terra, a Igreja Católica foi contra a descoberta de Galileu e de Copérnico de que o sistema dos planetas é heliocêntrico, a Terra gira em torno do Sol. A Igreja Católica bateu o pé e disse que era geocêntrico, a Terra que era o centro do universo e o Sol girava em torno. Calvino ficou do lado de Galileu e de Copérnico. Contra a Igreja Católica, ele tomou o lado da ciência. Então, libertando as descobertas científicas do dogma religioso da época. Vários dos grandes cientistas, como Euler, Linneu, Newton, a lista é grande. Eu estava lendo uma relação de um livro que saiu agora há pouco, dos 53 cientistas que nos deram a ciência moderna, 52 eram protestantes. Só tinha 2 agnósticos. E mesmo assim, existe dúvida sobre se ele é agnóstico ou não. Então, a reforma protestante trouxe a ciência, trouxe a educação, as maiores universidades do mundo, Harvard, Oxford, Yale e Princeton, fundada por protestantes. Princeton fundada por presbiterianos, Oxford e Yale por congregacionais reformados. As maiores universidades do mundo foram fundadas por reformados. Escolas, Calvino em Genebra abriu a primeira escola primária da Europa. O convento de Santa Clara, que era católico, eles transformaram no primeiro hospital público da Europa, lá em Genebra. Então, essa ideia que o pessoal diz de que a reforma acabou com liberdade de expressão, isso é contra a propaganda, isso é contra a história de gente que quer prejudicar o que foi de fato a reforma protestante. Foi o maior movimento revolucionário da história depois da vinda de Jesus Cristo, pode ter certeza disso. Suplantado talvez pelo surgimento do iluminismo e do racionalismo que vieram há 200 anos depois. Então, a contribuição da reforma é muito grande. Males que ela trouxe, não é que ela trouxe males, mas é que algumas das ideias da reforma, elas se espalharam em direções que não eram as direções desejadas. Na hora, por exemplo, que os reformados rejeitaram a autoridade central do Papa, o Papa que dizia qual era a interpretação, só tinha uma interpretação, a do Papa. Na hora que eles tiraram o Papa e disseram a interpretação cada crente é livre para estudar a Bíblia e por si só verificar a sua veracidade, então introduziu a liberdade de interpretação, que fez com que então surgissem já cedo as divergências entre eles. Calvino e Lutero e Zwinglio divergiram na interpretação da questão da ceia. O quanto Cristo está presente na ceia. Então Lutero dizia, Cristo está presente literalmente. Ele achava que há a presença real e física de Cristo na ceia, Lutero. Zwinglio dizia, ele não está presente de maneira nenhuma, isso aqui é um memorial só. E Calvino ficou no meio, disse, não, Cristo está presente, mas espiritualmente. Então, eles divergiram sobre isso. E foi a primeira divisão da reforma, foi em cima exatamente da ceia. E aí, então, os reformados continuam lendo a Bíblia e achando que eles podem divergir onde eles acham que devem divergir. Agora, há um limite. Há um conjunto de coisas que são inegociáveis e que os protestantes sempre disseram. A divindade de Cristo, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que ele ressuscitou literalmente ao 3º dia, que ele subiu aos céus, que ele é o único e suficiente Salvador.
a doutrina da Trindade, da pessoalidade do Espírito Santo e do retorno de Cristo. Então essas doutrinas marcam o limite do evangelicalismo. Quem não professa uma delas, a gente não considera como evangélico. Então, presbiterianos e batistas, eles acreditam nessas coisas. A nossa divergência é sobre a forma de governo e a forma de batismo. Pronto, que nós consideramos secundárias. Os assembleianos concordam com todas essas coisas. Eu os considero nossos irmãos. A gente diverge na questão da contemporaneidade dos dons, na questão escatológica, na questão do sistema de governo, mas nós confessamos exatamente as mesmas coisas. Testemunha de Jeová já nega a divindade de Jesus, já não consideramos evangélicos. Os liberais não aceitam a Trindade, não aceitam a Bíblia como a palavra infalível de Deus. Eu não considero liberal como evangélico ou cristão. Então, tem um conjunto de doutrinas básicas que são defendidas pelos cristãos e que você pode encontrar no credo apostólico do século II, nas confissões reformadas do século XVI e XVII. E o que passa disso aí, a gente chama de seita. Não considera. Agora mesmo, a minha igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, passou a considerar a Universal do Reino de Deus, a do Valdomiro e as igrejas neopentecostais como seitas. Não são igrejas cristãs. Porque distorceram de tal maneira o Evangelho de Cristo, que quando vem um deles para a igreja presbiteriana, tem que ser rebatizado. Porque nós não aceitamos nem o batismo deles mais. Porque se deturpou demais, já saiu daquele círculo. Então, há uma divergência saudável entre os protestantes. E é bom isso aí. Tá? Porque diferentes igrejas para alcançar diferentes contextos em diferentes regiões. Mas há mais unidade entre os evangélicos do que se pensa. Em torno da Bíblia, em torno de determinados valores, de costumes. Agora mesmo, quando teve a questão da PL 122, a chamada lei da homofobia, ninguém esperava que os evangélicos se reunissem de todas as denominações contra. Se uniram contra, foram ao governo, fizeram protesto, fizeram passeata, e aí sepultaram a PL 122 por enquanto. Mas, de repente, eles perceberam que os evangélicos estão unidos, sim. Nós temos diferenças em muitas coisas, mas tem alguns essenciais que a gente não abre mão.